Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Debate público na Câmara do Rio discute situação da Previdência do município e ideia da Prefeitura de taxar servidores inativos. Comissão Especial de Moradia promove audiência pública para tratar da regularização fundiária de comunidades da Pavuna. E às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, os torcedores se mobilizam para enfeitar as ruas da cidade. A gente começa esta edição falando da Previdência Municipal. Um debate público realizado por iniciativa do vereador Paulo Pinheiro discutiu, entre outras coisas, o projeto da Prefeitura de taxar servidores inativos. O debate público lotou o Salão Nobre da Câmara de Vereadores do Rio e durou mais de 6 horas. Na mesa, presidida pelo vereador Paulo Pinheiro, participaram também parlamentares da oposição e da base do governo. Funcionários públicos municipais e representantes de associações de servidores ouviram as explicações do secretário da Casa Civil, Paulo Messina, sobre 2 projetos de lei que podem ser votados na próxima semana, para tentar minimizar o rombo da Previdência do município. A Prev Rio teria um déficit de 296 milhões de reais só este ano. A ideia, de acordo com o secretário, é cobrir esse prejuízo aplicando algumas medidas. Uma delas é a cobrança de alíquota previdenciária de 11% sobre aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do INSS, hoje de pouco mais de R$ 5.600, a regulamentação do abono permanência e a revisão da Lei 5.300. Desde a primeira reunião a gente disse, vocês vão colocar coisas e a gente vai colocar coisas. Quando todo mundo sair insatisfeito dessa discussão, a discussão chegou ao seu limite máximo. Por quê? Se fizer tudo que os sindicatos querem, a prefeitura quer. Se fizer tudo que o executivo quer, talvez haja injustiça com o servidor. Então, qual é o meio do caminho? Qual é o meio do caminho? É esse meio do caminho que tem que ser refletido no projeto de lei. O vereador Paulo Pinheiro criticou os 2 projetos de lei, que, segundo ele, vão prejudicar a vida dos servidores, principalmente os inativos. Durante o debate, ele sugeriu que a Prefeitura reveja a lei que alterou a cobrança da alíquota do ISS sobre as empresas de ônibus. Antes era de 2% e passou para 0,01%. A presidente da AFAERJ, Associação dos Fiscais de Atividades Econômicas, estava revoltada e disse que a aprovação dos projetos não vai resolver o rombo da Previdência do servidor municipal. Como somente uma parcela mínima da Prefeitura de inativos recebe acima do teto do regime geral de previdência, que é R$ 5.645, você imaginar que como medida prioritária para o saneamento da questão do fundo de previdência é fazer a taxação desses inativos, é realmente não estabelecer prioridades. Quando você tem medidas estruturantes que podem realmente deter a sangria do fundo, constituir reservas técnicas e sanar um problema que você não pode imaginar que você vai resolver arrecadando migalhas para pagar despesas de custeio. Os servidores municipais correm contra o tempo para pressionar os vereadores a evitar a aprovação das propostas que podem ir ao plenário na semana que vem. O Movimento Unificado dos Servidores Públicos Municipais entregou uma carta aberta aos parlamentares pedindo a não aprovação dos 2 projetos de lei. No documento, eles apresentam também algumas propostas para que a Previdência Municipal tenha outras fontes de recursos. A retomada do programa de carta de crédito é fundamental. O programa de financiamento de carta de crédito sempre deu retornos muito acima de qualquer outro tipo de investimento do Fundo de Previdência. E, lamentavelmente, ele foi extinto em 2011 e a gente quer recuperar ele em novos termos, né? A questão dos imóveis de herança jacente é um exemplo. A Prefeitura é titular de todos os imóveis deixados por pessoas sem herdeiro, né? Isso dá uma massa imensa de todos os anos de imóveis que entram no patrimônio da Prefeitura e podem ser distribuídos pelo funcionalismo ou outras finalidades, gerando recurso para o Fundo de Previdência. Acho que é um fato inédito. Eu fui vereador aqui há 3 mandatos já há algum tempo, estou aqui há 1 ano e meio, nunca vi termos um secretário de Estado do nível do Messina debatendo 6 horas com vários vereadores e um conjunto imenso de servidores, um assunto tão importante como é, digamos assim, a recuperação da capacidade do Funprev, do Prev Rio, na perspectiva de resolver, não apenas pontualmente, um problema emergencial, mas estruturalmente o déficit de caixa
que o Funprev tem para pagamento de aposentados e pensionistas. Foi uma grande demonstração da função do parlamento. É isso, ser parlamentar, vereadores ficaram aqui desde 11 horas da manhã, muitos deles estavam desde o início até o fim, e os cidadãos comuns. Nós temos agora no final da reunião, 6 horas e meia depois, quase 60 pessoas, algumas em pé, porque não tinha cadeira em algum momento, sentadas agora, discutindo algo do interesse coletivo. Essa é a nossa função parlamentar. Nós estamos mostrando, trouxemos aqui a Frente Parlamentar em defesa da Previdência Municipal. Mostrou que quer dialogar, conversamos com servidores, trouxemos várias propostas e a principal proposta nossa é que, diante de tanta informação trazida nova pelos servidores, que a gente não atropelasse essa votação, não fizesse na semana que vem. Pedimos, inclusive, ao secretário Messina que conversasse com o prefeito sobre a possibilidade de não votar essas duas propostas agora, esperar um pouco mais para amadurecer uma série de propostas que os servidores trouxeram para nós. Mas, infelizmente, apesar da reunião ser muito boa, esclarecimentos de muitas coisas, algumas convencidos, outros não convencidos, no final nós estamos muito melhor para votar isso. A CPI da Light realizou mais uma reunião. A reunião contou com a participação dos vereadores Marcelino da Almeida, William Coelho e Rocal. 2 funcionários da Light foram ouvidos pelos integrantes da comissão, Marcos Melo e Joseli Cabral. O objetivo foi apresentar fatos relativos à prestação de serviços da Light. O principal assunto foi o temporal de fevereiro deste ano, em que diversos bairros da cidade ficaram dias sem luz. Porém, questões como a relação da Light com a prefeitura, combate ao furto de energia e a venda da empresa também foram discutidas pelos integrantes da comissão. Um debate sobre regularização fundiária de comunidades da Pavuna reuniu na Câmara do Rio, além de vereadores, representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e do Senado Federal. Moradores da ocupação conhecida como Povo Sem Medo e da comunidade Gringolândia, localizadas no bairro da Pavuna, zona norte da cidade, lotaram as galerias do plenário da Câmara para a audiência pública que tratou da regularização fundiária. A audiência contou com a participação de representantes da sociedade civil, da prefeitura e do senador Lindbergh Farias. A ocupação Povo Sem Medo tem 100 famílias que estão em um imóvel abandonado há 30 anos. As famílias reivindicam a desapropriação da área. Já as 500 famílias da comunidade da Gringolândia querem o documento de posse da região. O único remédio que a gente vislumbra nesse momento para evitar que essas famílias sejam despejadas é pela desapropriação. É um remédio jurídico que se tem. E para isso existem várias normas já consagradas que façam isso. Ou você tem hoje a possibilidade do imposto progressivo, você tem a possibilidade da desapropriação até para pagar com a dívida pública. A representante da Secretaria de Urbanismo disse que as áreas estão em fase de estudo por técnicos da prefeitura. Já o militante das Brigadas Populares, Gabriel Siqueira, disse que a remoção dessas famílias aumenta o déficit habitacional na cidade. Para que vai remover as pessoas que já estão assentadas? Elas já fizeram isso em terrenos abandonados, com dívidas de IPTU astronômicas. Não é uma invasão, é uma ocupação em lugares que não cumpriam a função social da propriedade que destina a Constituição, a legislação da cidade, a legislação do município. O Raimon tem uma legislação aqui que fala sobre isso, imóvel abandonado há mais de 5 anos. Nós estamos falando de imóvel abandonado há mais de 20 anos. Estamos falando de 600 famílias assentadas. A prefeitura ela pode gastar muito pouco, mas muito pouco, para urbanizar e regularizar essa ocupação. A advogada Mariana Trota disse que é preciso avançar na regularização fundiária dessas ocupações e sugeriu um grupo de trabalho. Os vereadores Tiãozinho do Jacaré e Leonel Brizola Neto criticaram o processo de remoção na cidade. Na audiência, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, se comprometeu a publicar uma resolução que cria um grupo de trabalho com vários órgãos da Prefeitura e representantes da Casa Civil para realizar estudos técnicos nas áreas ocupadas. A publicação desse grupo de trabalho deve sair entre sexta e segunda-feira e a primeira reunião para estabelecer o calendário já na outra semana. O presidente da comissão, vereador Raimon, lamentou que a cidade não tenha um plano municipal de habitação de interesse social. Essas duas comunidades estiveram aqui hoje para dizer assim, olha, nós acreditamos que com luta e com garra, é até um mantra deles, com luta e com garra, a casa sai na marra. Porque casa é um direito, não é algo que as pessoas podem ou não podem ter, devem ou não devem ter, é direito.
ele ainda fez um balanço da audiência. As comunidades vieram, ocuparam de maneira muito organizada, de maneira muito correta, de maneira que reivindicaram, falaram seus mantras, cantaram as suas palavras de ordem. Então, essa audiência cumpriu esse papel de as pessoas poderem falar, né, daquilo que é a sua experiência e daquilo também que é a sua expectativa de construir política pública de moradia para eles, e tendo uma compreensão muito clara de que quando a moradia deles chegar, né, quando chegar a moradia deles, a luta não terminou ainda, porque tem sempre outros que lutarão por moradia. Câmara do Rio organiza audiência pública para discutir projeto que cria o Código de Vigilância Sanitária do município. Medidas da mesa diretora da Câmara para contenção de gastos proporcionam economia de 35 milhões de reais para o Legislativo carioca. Vereadores e secretário da Casa Civil da Prefeitura discutem projeto de lei da mais-valia para imóveis. E por iniciativa do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, Câmara entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao empresário Cândido de Castro Rodrigues. E a Justiça suspendeu o aumento da passagem de ônibus na cidade do Rio, prevista para entrar em vigor no próximo domingo. Uma liminar foi concedida pela juíza Neuza Regina Alvarenga Leite, da 14ª Vara de Fazenda Pública, que atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. A tarifa subiria para R$ 3,95. A Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão. E às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, cresce o número de ruas na cidade decoradas de verde e amarelo. A torcida no Rio de Janeiro demorou a entrar no espírito da Copa, mas agora a animação já toma conta de moradores e comerciantes. Verde e amarelo. Bandeiras. Fitas. Da Zona Norte à Zona Sul, muitas ruas estão aos poucos ganhando o tom do Brasil. Na Lapa, a turma da André Cavalcante já tem um palpite para o resultado da Copa. A rua foi toda decorada com fitas nas cores do Brasil. Mesmo ainda com um sonho distante e com o fantasma do 7-1, tem gente que não desiste não, incentiva mesmo a seleção. Os moradores se uniram, arregaçaram as mangas, arrecadaram dinheiro e decoraram a rua inteira. 1.300 bandeirinhas do Brasil foram penduradas de ponta a ponta, além das bandeiras dos países que participam da Copa. A nossa rua aqui tem uma tradição desde 1978, né? Eu vinha morar na rua a partir de 1992, mas já vinha frequentando, vendo a beleza que ficava a rua nessa época, né? Antes de eu vir morar. E a partir de 92 eu me enganjei nessa tradição e a partir daí então ajudo muito na ornamentação. Eu e mais os moradores do meu prédio aqui, o porteiro-chefe do meu prédio é uma pessoa muito importante, que é o Daniel, né? É uma pessoa que chama a gente, que contagia todo mundo e participa ativamente da ornamentação, ele sobe na escada, vai na árvore. Então eu estou atuando bem desde 92. E a novidade desse ano é essa faixa verde e amarelo pintada no asfalto. São 160 metros de comprimento e os moradores gastaram a tinta. Foram 4 galões de 18 litros e o resultado é esse aí. José foi morador da rua e já participou de outras decorações. Hoje ele veio registrar em fotos o trabalho dos ex-vizinhos. Ficou satisfeito com o resultado. Sempre foi uma tradição da rua se enfeitar para a Copa. Então eu passei aqui para ver se estava enfeitada. Eu nem tenho visto mais nenhuma rua enfeitada no Rio e evidentemente que eu vou fotografar isso e mostrar para os amigos. Poucas ruas foram decoradas para essa Copa. O resultado de uma pesquisa feita pelo Datafolha revela o desânimo dos brasileiros pelo Mundial. Segundo o levantamento, que ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios, 53% dos brasileiros afirmam não ter nenhum interesse pela Copa. Eu acho que, devido à política, o brasileiro está um pouco chateado por tudo que vem acontecendo, mas eu acho que uma coisa é política e futebol, enfim, é uma coisa totalmente diferente. A gente tem que apoiar a nossa seleção, né? Os comerciantes da Rua do Lavradio, no centro, fizeram uma decoração caprichada há um mês da Copa. As bandeiras dos 32 países participantes foram penduradas em varais entre um casarão e outro. À noite, a decoração ganha uma iluminação especial.
Nós estamos apresentando os países que estão concorrendo à Copa do Mundo. E aqui em cada varal nós colocamos exatamente cada grupo. Vocês podem olhar as bandeiras e verificarem que é cada grupo. E nós também aproveitamos que nós tínhamos alguma coisa sobre o nosso frevo e sobre a cultura nossa de carnaval, e tem umas bolas bem coloridas feitas de sombrinhas de frevo. Fora disso, nós temos os balões em verde e amarelo, que cai no meio de junho, e nós temos que homenagear também as nossas festas juninas. A animação mesmo tem o Joãozinho Carioca. Aos 72 anos, ele pedala de um lado para o outro na modesta bicicleta decorada com uma bandeira do Brasil, para divulgar a composição que fez especialmente para a seleção brasileira. Nós temos que aproveitar esse momento de alegria para esquecer um pouco as amarguras, né? Porque a vida continua e o sonho, o anseio do mundo é a paz. Brasil, ó meu Brasil, estamos juntos nessa pedida. Vamos balançar nossa torcida e a mostrar ao mundo inteiro a nossa arte, nosso amor, nossa alegria. Bola, bola, toca a bola, deixa a bola rolar, entrega de pé em pé. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.